Boa noite, meus irmãos. Boa noite. O salão está cheio, graças a Deus, né? Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Seja bem-vindo novamente, seu Juca, né? Nosso querido Luciano e Alberto, sempre conosco, né? Paulo, grande Paulo. Os dois, né? Só tem apóstolo aqui. Olha que bênção, né? Wander, todos vocês, que Jesus nos ampare. A gente está muito feliz, né? Cada quarta-feira que a gente tem esse encontro para falarmos de Jesus, é muito importante a presença de todos, encarnados e desencarnados. Então, sempre que nós iniciamos uma palestra, sempre de uma obra espírita, né? Uma mensagem pequena, curta, para que a gente possa, né, refletir em cima dessa mensagem. Mas antes, a gente vai dar um aviso, né, antes da gente se concentrar aqui para a palestra, da peça, né, do musical Renúncia, que vai estar no Teatro Carequinha, aqui em São Gonçalo, lá onde é o Hernani Farias. O teatro fica lá, né? Então essa peça aqui, ela vai ser no dia 3 de novembro, às 5 horas da tarde, tá? Se levar 1 quilo de alimento, paga só R$20, paga só meia, só levar 1 quilo de alimento. Então vale a pena, porque essa obra aqui é um dos romances de Emmanuel. É uma obra linda, linda, e é um musical. Não é só uma dramatização, é um musical também. A gente está divulgando. Criança, ele pode levar criança? Josefa? Poder pode. Eu acho que o mais velho, né? Acho que João, acho que vai poder, né? Porque senão os outros não vão entender, né? Mas assim, vale a pena, tá, gente? A gente está divulgando, apoiando, né? O Conselho de São Gonçalo está apoiando, né? Os recursos vão para o Movimento Espírita de São Gonçalo, isso é muito importante, uma parte dos recursos. A SEAC está apoiando, tá? Então os convites estão ali com a Josefa, tá bom? Mais informações, depois vocês vêm com ela, tá? Lembrando a todos, boa noite também a quem está nos acompanhando no Facebook, né? A gente toda quarta-feira faz esse esforço de transmissão, porque tem pessoas que não podem vir e assistem também. Então nós vamos ler uma página do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. O capítulo é o 89. Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a apresentes para criticar. Há 2 tipos de comportamento: o daqueles que fazem e o daqueles que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. A Joana foi bem incisiva, né? E porque existem muitos engenheiros de obra pronta, né? A pessoa não se mobiliza para realizar uma tarefa, não se dispõe, mas ela é a primeira a criticar e apontar o mínimo defeito, mas nunca está disposta a auxiliar. Então isso em qualquer situação, em casa principalmente, onde nós somos testados 24 horas por dia, né? No ambiente de trabalho, eu estava ali atrás prestando atenção, a questão do sofrimento laboral no ambiente de trabalho, o assédio moral que acontece muitas vezes, né? E a gente tem que ter paciência, porque às vezes é uma lição que a gente precisa passar, um aprendizado, né? Então, o tema da palestra de hoje vai ser Por que sofremos? É o título da palestra. Então, que a gente possa, nesse momento, elevando os nossos pensamentos ao Criador, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Em Teu nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e dos Espíritos responsáveis pela nossa querida SEAC, nossa irmã Sheila, doutor Bezerra de Menezes, nós pedimos, Senhor Jesus, que abençoe todos aqueles que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, e também aqueles que nos acompanham, Senhor Jesus, por outros meios tecnológicos. Ampara, Senhor,
o nosso município de São Gonçalo. Acalma, Senhor, a violência em nossa região. Abençoa, Mestre, todos aqueles que estão em sofrimento e não entendem porquê, Senhor. Ampara a nossa irmã Josefa, que seja intuída a atingir os corações de todos nós. Muita paz. Graças a Deus. Senhor Josefa, fala. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, né, esteja em nossos corações. É com muita alegria que a gente está essa noite aqui nessa casa, toda quarta-feira. A gente fica feliz com a presença de todos. Que depois de um dia cansativo de trabalho e outras atividades, um dia chuvoso, e todos estão com esse ânimo ainda, né, de participarem da reunião pública na Casa Espírita. Tenho a certeza de que nós somos sempre os mais favorecidos, porque fazemos esse esforço para estarmos aqui na noite de hoje. Seria muito fácil a gente ir para a nossa casa, tomar um banho quente, descansar, comer alguma coisa e dormir. Mas a gente está fazendo algo mais. A gente está buscando essa complementação para a nossa existência, para a nossa vida, né? Então é com muita alegria que a gente novamente está aqui reunidos entre amigos e irmãos. A gente fica muito feliz com a presença de cada um de vocês. Tá? Então, que a noite de hoje ela possa ser proveitosa, não só para nós, mas também para todos aqueles nossos irmãos necessitados que nos acompanham, que a gente sabe que a gente não anda sozinho, né? A gente anda com boas companhias e a gente anda com aqueles irmãos que ainda estão equivocados. E é para eles que a gente tem que direcionar a nossa atenção. Então, na noite de hoje, o tema é Por que sofremos? Parece até tema, título de livro, né? Se botar, tem livros que tem esse título, chama atenção, né? Por que sofremos? Todos nós gostaríamos de saber por que a gente sofre. Cada um de nós tem a sua lágrima secreta, a sua aflição, a sua dificuldade, aquela coisa que a gente não consegue entender na nossa vida, que a gente ainda passa, ou que ainda vai passar. Se a gente ainda não tem, às vezes, alguma coisa do que se lamentar, difícil né? Se a gente está nesse mundo de provas e expiações, então alguma coisa a gente tem aqui para aprender. Então, Jesus disse para a gente que no mundo, né, tereis aflições. Então, a gente está aqui. As aflições, elas são inerentes. Elas chegam para a gente e vão chegar, porque vão demonstrar que a gente está o quê? A caminho da perfeição. E a gente precisa da dor. A gente precisa do sofrimento. É difícil, a gente não gosta, a gente não gostaria de estar passando nenhum tipo de dificuldade ou aflição, não é verdade? Mas a gente precisa dela, porque se a gente não precisasse, a gente não teria encarnado aqui, né? Reencarnado, está aqui na Terra. Então a gente sabe que a Terra, né, existem vários mundos, e o nosso mundo é de provas e expiações. Mas o mundo de provas e expiações, ele está numa escala que não está lá em cima ainda, né? Ele está mais agarrado na crosta terrestre do que no nível mais elevado. Então, se a gente está ainda, né, agarrado aqui na crosta terrestre, é porque a gente ainda precisa aprender a lidar com as dificuldades.
E essas dificuldades, elas não estão fora de nós, elas estão dentro de nós. Então, se a gente vem, né, para o mundo de provas e expiações, a gente está aqui por um motivo ou por outro. Por expiação. Expiação quer dizer o quê? Resgate. Alguma coisa que a gente tem que pagar uma dívida. Geralmente é assim. A gente precisa pagar alguma coisa. A maior parte de nós é assim. A gente está aqui por conta do nosso passado, por coisas que aconteceram lá atrás, que fizemos a outros, ou que fizemos a nós mesmos. A gente também está na Terra por provas. Existem espíritos que pedem para estarem aqui passando dores e sofrimentos porque eles querem, eles já têm essa opção de ajudar o próximo, de, às vezes, no meio que eles vivem, na família, ele está ali para alavancar o desenvolvimento, o crescimento daquela família, daquele ente querido. Ele já passa, ou são irmãos nossos que têm missões de alavancar a sociedade, a humanidade. Quantos já passaram aqui na Terra, que ao nosso olhar ainda muito imperfeito, a gente conseguiu enxergar que eram espíritos diferentes de nós. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi e tantos outros, né? Se a gente começar a enumerar, muitos outros anônimos também. Existem pessoas anônimas que são boníssimas, que às vezes não têm religião, como a gente estava conversando no nosso grupo de estudo. Nós precisamos da doutrina espírita, porque ela nos dá um guia, ela nos orienta, ela nos dá um roteiro para que a gente consiga seguir para nos educarmos. A doutrina espírita é educativa, então nada é imposto para a gente. Tudo é mostrado para que a gente consiga raciocinar e ali a gente conseguir modificar as nossas ações. Então a gente começa a ver que muitos dos nossos atos, muitos dos nossos gestos não condiz com a vida que a gente está buscando nessa terra. Se a gente quer que o outro nos trate bem, a gente tem que tratar bem o outro. Se a gente quer ser respeitado, a gente tem obrigação de respeitar o outro. Se a gente espera isso, aquilo, outro do outro, a gente tem que fazer também ao outro, porque senão a gente não vai receber. Então parte, a princípio, sempre de nós mesmos. Então quando a gente fala que estamos no mundo de provas e expiações, a gente já tem a compreensão, né, da escala dos mundos, que a Terra ainda encontra o quê? Muito atrasada. Então, a maioria de nós somos espíritos o quê? Devedores. Estamos aqui para pagar dívidas. Então, Deus, nosso Pai, que é compassivo, é amoroso, Ele nos dá sempre a oportunidade, uma nova oportunidade de pagarmos as nossas dívidas. E como a gente paga as nossas dívidas? Acertando a melhor maneira de convivência com o outro, a melhor maneira de convivência com a sociedade, com o nosso familiar. A gente nasce programado para aquela família. Às vezes a gente acha que a gente está no lugar errado, com a família errada, com a pessoa errada, com o marido errado, os filhos errados, porque os filhos do vizinho são melhores que o nosso, o marido do vizinho, da vizinha é melhor, a mulher do vizinho é melhor. E não, nós estamos ali por uma razão. Muitas das vezes nós pedimos, imploramos pelo amor de Deus, porque a gente disse, a gente prometeu que íamos ajudar o outro, que faríamos diferentes do que fizemos no passado. Só que quando a gente
reencarna, a gente esquece tudo, graças a Deus. A gente tem um véu do esquecimento, senão a gente ia olhar para a cara do outro, né? E olhar assim, pô, eu ia olhar ali, né, pro Éder, e falar assim, poxa, você me prejudicou, já não ia rolar esse amor todo. Então, graças a Deus, a gente não lembra, não pensa nisso. Todos temos as nossas dificuldades, as nossas diferenças, mas nós estamos no lugar certo, na hora certa, para trabalharmos. E como a gente trabalha? Ali, com o companheiro do lado, com o familiar do lado. Compreendendo, tendo paciência. É difícil? É fácil? Não, não é difícil. Porque quando a gente está fora do nosso lar, tudo é mais fácil. A gente acha o fulano mais bonito, né? O outro faz tudo melhor do que os da nossa casa, da nossa família. Então, a gente tende a isso, a valorizar o outro de fora, não valorizar a nossa família. Só que, por que a gente sofre? A gente já viu que a gente está aí, a escala do nosso mundo, ela está bem próximo da crosta terrestre. Então, é um mundo que ainda não é um mundo superior, não é um mundo feliz. Né? Estamos num mundo feliz? Não estamos num mundo feliz ainda. Mas Allan Kardec diz que no Livro dos Espíritos, na questão 920, ele faz uma pergunta muito direta aos espíritos, que é na parte 4ª, Esperanças e Consolações, tá? Ele vai falar no capítulo 1 sobre as penalidades e prazeres terrenos. Então, na pergunta 920, o título, o item aqui é Felicidade e Infelicidade Relativas. Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Olha a pergunta que Kardec fez. A gente estava falando no grupo de estudo, né? Como ele fez toda essa parte teórica, né? Toda metódica, e ele fez as perguntas certas para os espíritos. E ele perguntou isso: o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? E os espíritos responderam: não. Não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então ele diz aqui o quê? Que a felicidade realmente, né, como dizia Jesus, não é deste mundo. Então não vai ser na Terra que a gente vai vivenciar essa verdadeira felicidade, mas que depende de quem? De nós, para amenizar os males, para que possamos o quê? Ser feliz. Mas vai depender de nós. Então a pergunta, a resposta dos espíritos é muito clara, que depende de nós. A gente vive 24 horas do dia feliz? Não. 12 horas do dia feliz? Pode ser que sim, pode ser que não, mas vai depender de quem? De nós, do que a gente está fazendo. Então, aquela pessoa que reclama muito da vida, que tudo de errado acontece com ela, né? Que ela sofre, que tudo dá errado para ela, as coisas vão dar certo para ela? Não, por quê? Ela se lamenta, vive reclamando da vida. E a gente já aprendeu que quanto mais a gente reclama da vida, mais fica pior a história. Por quê? As energias, aquilo que a gente fala, né, que a gente joga para fora, joga no ar, mistura com as energias, com os pensamentos dos outros e volta, vem uma energia mais pesada ainda do que aquela que a gente jogou. Por quê? Os afins, eles o quê? Se atraem.
Então, se eu tenho um pensamento negativo, junto aqui com o pensamento negativo, né, do seu Juca, junto mais com o pensamento negativo aqui da Méris, e aí a gente vive só reclamando, você imagina como que é criada uma nuvem pesada. A gente vai resolver o nosso problema reclamando? Não vamos. E a gente vai continuar o quê? Sofrendo. Ontem foi muito interessante. Quando eu voltava para casa, quando eu saí do trabalho, aí era por volta de 5 horas da tarde, eu estava ali no centro de Niterói já, rumando para casa, e eu parei num sinal, né, estava caminhando, e ali na Rua da Conceição, perto da prefeitura antiga. E eu parei no sinal para atravessar, tem ali a Rua da Conceição, aí tem uma outra ruazinha que vem da Praça do Rinque, que sai na Rua da Conceição. E eu estava no sinal ali, esperando para atravessar. E aí veio uma senhora de braço dado com uma outra senhora que estava de muleta. Uma senhora de quase 80 anos. É difícil hoje em dia avaliar a idade das mulheres, né? A gente não acerta mais. De primeira a gente acertava. Das crianças a gente acerta, mas de mulher não acerta mais. Porque mulher pinta o cabelo, passa maquiagem, bota botox, faz um monte de coisa, né? Então eu não sei. Mas é uma senhora beirando essa idade aí, 70 e pouco, 80 anos, não sei. A que estava na muleta. E a outra senhora, mais jovem que ela, mas já uma senhora, já, né? E aí ela parou, né? Bem pertinho de onde eu estava, porque o sinal estava fechado para nós, e tinha uma jovem na minha frente. E essa moça, essa senhora que estava com a senhora de muleta, falou assim: ei, menina. Eu olhei logo, pensei que era comigo, mas não era eu não, gente. Não era eu, era a menina que estava na frente, a jovem, a pessoa curiosa, né? E aí a menina nem deu bola, a menina estava de mochila, estudante, dava para ver que era estudante, né? Aí a senhora segurando a outra: ei, menina, a menina nem olhou, eu já estava olhando para ela, falou menina, não queria saber nem o que se tratava, eu fiquei, olhei, aí a menina não deu bola, e eu fiquei olhando, aí ela: dá para você fazer um favor para mim? Aí eu: sim, dá para você atravessar ela para mim, porque eu não vou poder ir daqui para lá, aí você pode atravessar a senhora para mim? Eu: sim, tudo bem. Aí eu tava com a bolsa aqui, sabe que mulher anda de bolsa, né? Eu tava com a minha bolsa aqui, mais uma sacola aqui, botei tudo pro lado de cá e perguntei assim, ó. E a outra foi embora. Eu pensei assim: ué, essa senhora acho que não é parente dela, deve ter encontrado na rua. Porque a minha primeira impressão é que fosse parente dela, que ia deixar ela ali e ia fazer qualquer coisa. Mas depois eu entendi que não. E aí eu peguei e falei para a senhorinha que eu ia ajudar a atravessar. A senhora quer que eu segure a mão da senhora? Ou a senhora quer que eu dê o braço? Não, eu quero o braço. Aí ela segurou no meu braço e aí o sinal abriu pra gente. E eu fui atravessando a rua com toda calma, fui lá e atravessar a rua. Aí quando chegou já na outra calçada, que já tinha a rampa para subir, aí eu falei para ela assim: tá bom aqui para a senhora, porque a moça pediu para eu ajudar ela a atravessar a rua, né? Então eu não sabia para onde ela ia, eu ia continuar reto, a Rua da Conceição. Aí ela virou para mim e falou assim: bom, se não for pedir muito para você, mas ela falou num tom, gente, que eu fiquei com medo. Ela falou: se não for pedir muito para você, não daria para você me levar até ali no mercado? Mas ela foi, sabe? Aí eu até fiquei assustada, gente. Eu não esperava, porque a velhinha, né? A gente imagina assim, a velhinha não tem muita força para falar, fala baixinho. Só que ela foi áspera. Aí tudo bem, eu levo a senhora até lá. Eu já tinha saído do trabalho, estava com pressa, não vinha passear. Se fosse hoje, eu tinha que ir de qualquer forma, né? Ainda mais vindo para casa espírita, né? Aí fui com ela. Aí nós temos mania de querer saber da vida do outro, né? Aí eu fui puxar assunto com ela. Aí eu: tá, mas a senhora sai sozinha na rua? Senhora, porque ela, né? Eu entendi que ela estava sozinha e ela ia no mercado. Tem um mercadinho ali, né? Eu não vou falar não, fazendo pagando no mercado de graça. Aí no mercadinho lá. Aí assim: mas a senhora sai sozinha? Aí: não, eu nunca tô sozinha. A gente nunca tá sozinho nessa vida. Graças a vocês que sempre me ajudam na rua,
eu nunca estou sozinha. Aí eu, tá bom. Meu Deus. Ela nervosa, impaciente, meu Deus do céu. Aí você começa assim, papai do céu sabe todas as coisas, né? E ela ainda tinha uma diferença no calçado, ela andava bem devagarinho. Aí eu insisti na conversa. Mas a senhora sai sempre sozinha? Que eu falei que ela estava sozinha, né? Perguntei se ela estava ali sozinha. Ela disse que nunca está sozinha. Mas a senhora sempre vai na rua sozinha? Não, eu vou com meu irmão mora no Rio, mas só que ele não está à minha disposição para sempre, todo dia. Ele me deixou aqui, tá, na barca, e eu vim embora, que ele tem mais o que fazer. Nossa. Eu fiquei chocada, com a senhora, juro. Aí eu, meu Deus do céu, eu não vou falar mais nada. Mas eu continuei, né? Não fiquei satisfeita. Ela aí veio da clínica do Matheus. Passou lá na clínica onde o Matheus estava. Acho que essa jovem já sabia como é que é. Não é? Eu acho que a menina nem olhou. Pra que eu fui olhar, tá vendo? Me achei menina, tinha que ter paciência. Aí eu perguntei, mas a senhora... Aí ela falou do irmão. Bom, já me deu a deixa para conversar. Mas a senhora, só é a senhora e ele? A senhora tem mais outro irmão? É só eu e ele. Acabou o assunto. Eu não perguntei mais nada, gente. Eu dava a cada passinho que eu dava, não chegava ao mercado, porque eu estava me sentindo mal. Porque a energia era tão pesada, gente. A questão da reclamação. E outra coisa, era 5 horas da tarde. Ontem eu saí um pouquinho mais cedo do trabalho. Eu saio às 5. Ela falou mais, ela estava reclamando. A rua fica cheia, porque os estudantes, essa hora os estudantes saem toda para a rua. Olha, mas foi só reclamação. E eu senti aquela energia toda. Eu me senti mal. Aí eu pensando, eu não pergunto mais nada. Aí doida para chegar no mercado, aí lá na entrada do mercado tem uma rampa e tem um corrimão. Na mesma hora, a senhora tá bom? Deixa a senhora aqui no corrimão? Tá bom, agora eu vou arrumar outra pessoa para me ajudar. Aí então tá bom, fica com Deus. Dê as costas para ela. Imagina se ela tivesse carregado as compras dela ainda, né? Agora você entendeu por que a outra entregou para você, né? Pois é, agora entendi, né? Momentos voluntários. Então, vai saber, né? Vai saber o que se passa no consciente, no inconsciente dessa senhora, dessa irmã. Mas uma coisa é certa que a gente sabe, né? Concluindo o que a gente está falando, a questão da reclamação. Ela não faz bem para ninguém. Ela tem uma energia, um peso. E a gente sempre... Olha, eu levei nessa ação aí 5 minutos. Não passou de 10. Tempo de atravessar e ela andando vagarosamente. Mas foi uma energia, uma coisa, sabe, ruim. Então, às vezes a pessoa está passando um sofrimento, ela não sabe dizer por quê, né? Ou a gente do lado de fora, a gente olha, coitadinha, não tem ninguém, coitadinha, tá de muleta, será que aconteceu com ela? Porque a gente é curioso, quer saber da vida do outro, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, a reclamação, ela é uma coisa muito ruim pra gente, porque ninguém gosta de ficar perto da pessoa que reclama, né? A gente precisa resolver essas nossas questões para que a gente não descarregue no outro. A gente não pode descarregar as nossas dificuldades, as nossas aflições com queixumes pro outro. A gente tem que aprender a lidar com essas situações. É difícil? É muito difícil. Mas a gente, com a doutrina espírita, a gente começa a entender que as coisas podem ficar mais suaves, mas vai depender do nosso sentimento. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, causas anteriores, né, às nossas... causas anteriores às nossas... das aflições, fugiu o nome. E a gente vê que tem coisas que a gente passa aqui que a gente não encontra o motivo, mas ele existe lá atrás. No passado,
às vezes esse passado não é nem tão passado de tantas existências atrás, mas é uma coisa que está lá atrás, que a gente veio aqui para resgatar. E também no mesmo capítulo fala das causas atuais das aflições, que são aquelas que nós buscamos para nós. Por exemplo, a gente está numa festa ou está em volta de uma mesa. Então essa mesa só tem coisa maravilhosa para comer. A gente sempre dá exemplo de comida, né? Que é gostoso e tudo mais, mas é uma coisa difícil. Aí tem aquela mesa maravilhosa. Aí você olha para ela, quando você é um pouquinho disciplinado. Você olha, isso aqui tem coco, eu não posso comer coco. Isso aqui tem abacaxi, eu não posso, é ácido. Esse aqui eu tenho um cafezinho, vou tomar, mas não posso tomar café depois das 18 horas. Então, a gente olha, a gente já sabe que algumas coisas que contém essa mesa, a gente não pode comer. Ou, se a gente comer, vai ter o quê? Uma consequência. A gente vai comer uma feijoada à noite. Olhei ali, eu não janto. Mas botou uma feijoada na mesa, 8 horas da noite, vamos comer feijoada? Aí eu já vou olhar assim, né? Não, é pesado, não vamos comer. Então a gente consegue fazer essa diferenciação, né? Tem gente que não consegue. Um doce, por exemplo, eu adoro um doce, um bolo. Então, às vezes, a razão passa longe. Você come sabendo que às vezes você vai passar mal. E a vida da gente, os nossos relacionamentos são mais ou menos assim, ou deveriam ser mais ou menos assim. A gente olhar e saber, já conhecer a pessoa. Então, olha, essa pessoa aqui, eu tenho que ter mais cuidado com ela, porque ela me causa mal-estar, né? Ou ela é uma pessoa que não tem paciência, ou é uma pessoa que reclama da vida, como eu contei a história dessa senhora. Então, a gente começa a identificar, às vezes, no outro, e o que a gente faz? A gente às vezes se afasta, ou a gente começa a aprender a conviver com aquela dificuldade que o outro tem. Ou quando é uma coisa boa, a pessoa é boa, tem um papo bom, nos faz bem, tem uma energia boa, a gente quer fazer o quê? A gente quer ficar perto da pessoa. Fulano, vamos para tal lugar. Você faz questão de ir, de estar com a pessoa, porque aquela pessoa te faz bem. Então, a gente começa isso se a gente conseguisse fazer o nosso autoconhecimento. Se a gente buscar lá dentro a entender o que a gente tem de bom, o que a gente precisa melhorar, a gente ia se conhecer. Mas se a gente não faz esse mergulho dentro de nós, a gente não compreende. Primeiro, a gente não sabe quem somos, que a gente não sabe. A gente tem as nossas limitações, as nossas dificuldades, né? E a gente fica sem saber identificar. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá? Falei que eu vinha, né? Que bom. A gente fica muito feliz com a sua presença, tá? E então, quando a gente faz o autoconhecimento, vai nos facilitar o quê? O entendimento. Vai ser como olhar para aquela mesa, os alimentos, os pratos, e identificar o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer. Então, a gente vai identificar melhor as pessoas que estão à nossa volta, para a gente aprender o quê? A conviver. E como a gente vai fazer isso? A gente só vai fazer isso quando a gente realmente se conhecer. E é difícil a gente olhar para dentro e admitir que temos imperfeições que nos incomodam, que incomodam mais ainda o outro. Então, quando a gente admitir isso, a gente vai conseguir selecionar. Não é escolher as pessoas para a gente viver do lado delas, não é isso que eu estou querendo dizer. É da mesma forma como a gente fez o exemplo da mesa aqui, que a gente
já seleciona o que vai fazer mal para a gente. Então, se a gente sabe que determinadas convivências, determinadas pessoas nos fazem mal, a gente tem que aprender o quê? A enxergar de uma outra maneira aquela pessoa, buscar o lado bom dela. Aquele lado que a gente já acha, que a gente já reconhece, que nos incomoda, né? Esse a gente deixa para lá e a gente tentar viver melhor. A gente sofre porque a gente permite que o outro nos faça mal. A gente permite. Porque o dia que a gente não permitir, o dia que a gente não se preocupar mais com a opinião do outro, a gente vai viver melhor, a gente não vai sofrer. Porque a gente sofre muito porque pensa o que o outro vai pensar da minha atitude, o que o outro vai pensar que eu estou fazendo. Né? A nossa sociedade, ela cobra muito padrões, padrões de beleza, né? De moda, e tem gente que quer sempre andar ali, daquele jeito, como é citado. A moda agora é andar assim, né? Então, de primeiro, quando, né, a época, uns anos atrás, a cultura, né, de pentear o cabelo, os homens, né, pentear o cabelo, botar o cabelo arrumadinho, os homens hoje raspam os cabelos para ficar careca, né? Então, tem tempos em tempos, a moda muda. Então, hoje, antigamente, as pessoas ficavam encucadas, né, se sentiam mal, porque não tinham cabelo. Hoje é moda. E muita gente segue a moda, né? Toda moda. Muita gente segue a moda. Isso é um exemplo bobo, mas tem exemplos de várias coisas, né? A gente falando da moda. Então, às vezes, você acaba seguindo aquilo ali para ficar na moda. É claro que tem gente que fica bem com as coisas da moda, tem gente que não fica, né? Raul Teixeira conta numa palestra que ele viu na rua uma moça um vestido tão apertado que, coitada, ela estava se sentindo mal, porque desconfortável. A pessoa fica desconfortável, porque ela começa a puxar para baixo, o vestido sobe. Aí ela puxa para lá, a pessoa fica mal, passa mal e todo mundo fica olhando, fica chamando a atenção. Mas por que não pensou no conforto? Porque ela quis andar na moda. Então, nem toda moda, ela é boa para o indivíduo. Ela deixa a pessoa desconfortável, né? Então, a gente está falando no sentido que a gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar, com a vida do outro, com a opinião do outro. E a gente esquece de fazer o nosso exercício de casa. Nosso exercício de casa é o quê? Olhar para dentro de nós. Por que a gente sofre? Porque a gente se importa muito com isso. Porque a gente, às vezes, não quer dividir a nossa problemática com um amigo do lado, com um parente. A gente precisa, às vezes, conversar com uma pessoa de confiança. A gente pode contar nos dedos, né? Pessoas de confiança na nossa vida, amigos, né? Nas redes sociais lá, tem gente que tem 1000 amigos, tem 2000 amigos, mas aí, que amigos são esses? Amigos que não se veem, né? Que você põe lá uma mensagem, alguma coisa, ninguém compartilha, ninguém comenta, e ninguém pergunta se o outro está bem, mas aí vai lá para criticar. Se você botar uma coisa diferente, a pessoa quer criticar, porque a pessoa, ela não está preocupada com o outro, não está preocupada com a gente. Uma vez, né, foi feito uma palestra, né, isso é uma história antiga, que o palestrante ele começou a fazer a palestra assim, ele pegou um lençol branco, grande, enorme, e botou assim na frente. Só que nesse lençol tinha um pingo, um só, de caneta preta no meio. Então, um lençol branco enorme nessa parede, com um pingo de caneta. E aí ele botou esse lençol e perguntou às pessoas: o
que vocês estão vendo aqui? O que as pessoas responderam? O que vocês acham que elas responderam? Um ponto preto. Elas não viram que era um lençol branco, que poderia representar a paz. Não, elas viram um ponto preto. E assim somos nós. A gente não analisa a situação como um todo, mas quer fazer uma observação para criticar, para ir direto no ponto, ao invés de ver o todo. Então, se a gente sofre, é ainda porque estamos no mundo de provas e expiações, é porque a gente não consegue enxergar o belo, a gente não consegue enxergar o irmão como irmão de caminhada nosso, a gente só vê o defeito do outro. Então a gente vai continuar sofrendo, por quê? A gente não perdoa o outro, porque a gente não compreende o outro, porque a gente não quer perdoar o outro, porque a gente não quer perdoar, a gente não quer compreender, por isso a gente vai sofrendo. E o mais grave é quando a gente não se perdoa, né, nas nossas ações, coisas que a gente já fez nessa vida e a gente fez equivocadamente, porque não sabíamos o que era o certo naquela ocasião. A gente achava que aquilo era certo, mas a gente cometeu um deslize. E Deus, nosso Pai, Ele nos dá sempre uma manhã, um sol a cada dia, para a gente recomeçar sempre, como diz Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente precisa, todos os dias à noite, fazer uma avaliação do nosso dia, o que a gente fez para o outro, se a gente, o que a gente deixou de fazer, que a gente poderia ter feito, fazer uma avaliação do que a gente poderia ter feito de melhor. Será que a gente consegue fazer isso todo dia? Se a gente fizesse isso uma vez por semana, eu acho que já seria bom. Mas Santo Agostinho diz pra gente no Evangelho que todas as noites. Então a gente tem oportunidades benditas todos os dias quando a gente acorda, de sermos melhores. A gente constrói o nosso destino, a gente constrói o nosso futuro. Então, quando a gente às vezes também vê alguém sofrendo com a morte de alguém, de um ente querido, e a pessoa se desaba, né? Não compreende, não quer compreender, ai, o fulano morreu e tal, a gente respeita a dor. Nós, espíritas, a gente já compreende, já sabemos que a gente, né, não morremos, que a gente deixa o corpo aqui, que o nosso espírito, né, ele continua, a gente já sabe disso. Mas tem pessoas que não sabem, então elas sofrem. Então, quando o ente querido dela morre, desencarna, elas sofrem. E aquele ente querido, coitado e tudo mais, porque agora ele vai descansar, porque o fulano era bom. Mas às vezes o fulano nem era bom. Mas a pessoa coloca aquele que desencarnou como se fosse a melhor pessoa do mundo. E às vezes não era, gente. Às vezes não era. Né? E aí a pessoa fica sofrendo porque o outro morreu. Mas o outro que está lá do outro lado, né? No outro plano físico, ele vai estar sofrendo, porque ele está vendo que o familiar dele que ficou na Terra está sofrendo por ele. E aí, quem está aqui na Terra não está ajudando o outro que desencarnou. Então, precisa ter esse entendimento, né? Porque sofreu, que o outro morreu, tem 10 anos, 20 anos, fulano nem era bom para ela, às vezes batia na pessoa, o marido, ou o filho, dava tanto trabalho, ou alguma coisa parecida. Não justifica, a gente não está falando mal da pessoa que desencarnou. A gente só está querendo dizer que tudo que a gente está fazendo aqui, da maneira que a gente está levando a nossa vida, se a gente desencarnar hoje, a gente vai se encontrar na mesma situação. Se a gente está sofrendo agora, a gente vai continuar sofrendo. Se a gente está perdendo as oportunidades de sermos melhores, a gente vai continuar o quê? Da mesma forma.
Então a gente precisa ter esse entendimento para a gente se modificar, aproveitar a oportunidade de sermos melhores. Não vai ser porque a gente vai desencarnar que a gente vai virar santo, que vai ser melhor, não. A gente está aqui vivendo o nosso presente, hoje a gente está construindo o quê? O nosso futuro. Então se a gente não aproveitar esse tempo, a gente vai desencarnar, daqui a pouco a gente reencarna novamente com as mesmas dificuldades, com as mesmas aflições, com os mesmos sofrimentos. Então a doutrina espírita nos mostra que a gente, através, né, da consolação da doutrina espírita, a gente tem esperança de dias melhores. Quando a gente faz uma dívida, né, por exemplo, quem tem cartão de crédito, olha, o cartão de crédito tem um limite tal, 10 mil reais. Aí a pessoa, opa, 10 mil reais, vou gastar. E vai e gasta o cartão todo. E depois fica chorando que tem que pagar o cartão de crédito. Mas alguém botou a arma no peito dela para ela gastar aquele dinheiro, aquele limite? Não, ela gastou por quê? Porque ela quis. Então ela vai ter o quê? Que parcelar essa dívida para poder, né, resgatar sua forma de crédito na praça. E assim somos nós. A espiritualidade nos dá a oportunidade de pagarmos as nossas dívidas parceladas. Ou seja, a cada dia que a gente está aqui, é uma oportunidade que a gente tem de ser melhor. Então, se a gente ainda fica muito agarrado ali no sofrimento, na reclamação, a gente está deixando de caminhar, de crescer. A gente precisa se libertar disso. A gente já viu que não dá para a gente ficar parado, sem caminhar, sem avançar. Dores e sofrimentos vão existir para nós. Porque aqui na Terra, a gente está aqui em quê? Na escola, no aprendizado. Estamos aqui para resgatar, pagar as nossas dívidas do passado. E muitas dívidas a gente vai fazendo nessa vida mesmo. Então, a gente fica sofrendo, mas nós é que buscamos esses sofrimentos. Então, por que sofremos? Né? É uma reflexão para a gente levar para junto de nós, né? Para a semana toda aí, e que a gente possa se lembrar dos recursos que a espiritualidade, né, e Deus nosso Pai nos oferece, que é a prece, a meditação, aquele momento que a gente para olhar dentro de nós, para agradecer que a gente consegue caminhar, a gente consegue enxergar, a gente veio parar aqui com as nossas próprias pernas, a gente consegue ter um entendimento que muitas pessoas ainda não têm, que a doutrina já nos oferece. Então a gente tem que se agarrar nisso. E daí para frente só crescendo. Né? A doutrina espírita, ela está cheia de ideias, de conteúdo, né? O que Allan Kardec trouxe para a gente, nessas 5 obras básicas, é para a gente debruçar, aprender e colocar em prática. É uma coisa maravilhosa, é uma cartilha maravilhosa que a gente precisa debruçar. Está tudo aqui para as nossas vidas. Então, que a gente consiga levar, né, junto de nós essas reflexões, que Jesus nos proteja sempre, né? Então, é com alegria que a gente vai encerrando o estudo da noite de hoje, a nossa palestra, e que os amigos possam compartilhar conosco, né, esse momento de aprendizado e de paz. Então, nesse momento, a gente vai buscando a nossa prece, né, o nosso silêncio interior. Vamos permitindo que os amigos espirituais se aproximem de cada um de nós, nos dando todo o amparo que necessitamos para que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. E assim, Jesus, amigos espirituais, trabalhadores responsáveis pela tarefa da noite de hoje, agradecidos estamos pelas benesses, por todo amparo, por toda iluminação que recebemos do alto, que nesse instante essas energias, essas vibrações possam envolver cada um de nós nas suas aflições, nas suas dificuldades,
dificuldade, Senhor. Que possamos ter o entendimento que necessitamos urgentemente do nosso autoconhecimento. Nos permite, Jesus, a ter essa compreensão, que os bons espíritos continuem iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos exercitar cada vez mais os nossos melhores sentimentos, as nossas virtudes, que possamos retirar de nós as nossas viciações, aquilo que nos incomoda, nos perturba, aquilo que incomoda nos outros, que possamos doar amor, fraternidade, paciência, que a nossa convivência diária, Senhor, possa ser melhor aqui na Casa Espírita, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, na via pública, Senhor, na nossa vizinhança, quiçá no nosso Brasil, que possamos ser aqueles, Senhor, que fazem a diferença na vida das outras pessoas. Ajude-nos, Mestre, com as boas palavras, com os bons pensamentos, para que possamos vencer as nossas imperfeições e que as nossas imperfeições não venham a prejudicar ninguém, Senhor. Que na noite de hoje, essa luz que jorra do alto possa também, Senhor, alcançar toda a nossa vizinhança, a nossa cidade, o nosso Brasil, para que essa energia possa vencer a energia mais densa e mais pesada da negatividade, Senhor. Que muita paz e muita luz possa estar nos acompanhando os nossos irmãos que vivem na rua, abandonados, que vivem no leito de dor, a todos os irmãos sofredores, aqueles que não acreditam em Ti, Jesus, não acreditam em Teu Pai, aqueles que estão desesperados, que só pensam, Senhor, em sair desse mundo, dessa vida. Esses irmãos depressivos, com ideias suicidas, que o Senhor possa ajudá-los, Senhor, a tirar isso da cabeça deles, essa monoideia. Que possamos nós, Senhor, sermos essa luz, cada pontinho de luz, Senhor, acendendo com outras denominações religiosas, Senhor, a expandir nesse universo, levando a paz, levando o amor em nossos atos, nas nossas palavras e, em especial, em nossos pensamentos. E assim te agradecemos, Mestre, pela noite de hoje, pelo amparo, pela companhia, Senhor, e a presença de todos esses irmãos amorosos no plano espiritual e aqui no plano físico. Mais uma vez, agradecidos estamos por todo o amparo da espiritualidade desta casa, da nossa querida mentora espiritual e de todos vós. Graças a Deus, Jesus, ser conosco para continuarmos no trabalho de passes da noite de hoje. Que assim possa ser. Graças